Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos chegando, meus irmãos. Uma boa noite de salvação a todos, na paz de Cristo. Pastor Regis aqui com vocês, juntamente aqui com o cooperador Gabriel Rosa, para mais uma live, né? Fizemos uma há pouco tempo atrás e agora estamos voltando aqui para falar de mais alguns assuntos que ficaram para trás, alguns assuntos que as pessoas têm nos abordado, nos perguntado. Então nós queremos compartilhar com vocês esta noite, que seja uma noite de reflexão, de crescimento, amém, na graça e também no conhecimento, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Lembrando que a nossa intenção aqui não é likes, não é ser famoso, demonstrar conhecimento, tá bom? Então a nossa ideia aqui é compartilhar com você da palavra de Deus. Não é isso, Gabriel? Pai do Senhor, Pai de Jesus Cristo, cumprimento os irmãos aí, e bem-vindo aos irmãos. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças ao Senhor por mais essa oportunidade. Estamos aqui para mais um momento de adoração a Deus, de aprendizado pela Tua Palavra, junto com o nosso pastor Regis de Oliveira, também o nosso amigo, nosso irmão, diácono Mateus, que está aqui também nos auxiliando aqui nas câmeras. E eu creio que Deus irá falar com a tua vida através dos estudos a qual estaremos abordando aqui. Convide a sua família para que possamos neste momento, meus irmãos, aprender mais um pouco da palavra. Assim como o nosso pastor diz, não estamos aqui para mostrar conhecimento, não. Estamos aqui para um propósito, que a palavra de Deus possa produzir frutos na sua vida, assim como ela está produzindo frutos também sobre nós. É isso aí, talvez você está chegando do trabalho agora, talvez você está aí fazendo janta, né, para sua família, você dona de casa, você que é chefe de família já trabalhou no dia de hoje, já correu atrás do pão, né? E você está aí passando pelas redes sociais aí, viu a gente aqui e parou. Então fique com a gente vai ficar aqui algum tempinho aqui, alguns minutos, e a gente queria muito a sua companhia e que vocês dessem aí a liberdade, né? E nos permitissem entrar na casa de vocês através das redes sociais, tá bom? Nós vamos nesse início agora fazer uma oração, depois eu vou falar aqui para você a agenda dos nossos cultos aqui, e nós já vamos mandar bala aqui, porque tem bastante assunto aqui para a gente tratar hoje, né, Gabriel? Glória a Deus. Então vamos orar, Gabriel, em nome de Jesus? Oremos ao Senhor. Pai amado, nós oramos esta noite para que o teu nome seja glorificado mais uma vez. Te louvamos porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Te louvamos não por aquilo que o Senhor nos dá, mas por aquilo que o Senhor é. O nosso Deus, o nosso Senhor, o bom Pai, o bom pastor, o amigo fiel. Meu Deus, em nome de Jesus, estamos abrindo essa live em teu nome, Jesus. É no nome de Jesus que abrimos essa live e que possamos ser um instrumento, que possamos ser apenas um cano, e o Senhor a água que há de descer para saciar a sede espiritual do teu povo. Meu Deus, fala com cada um esta noite. Se houver alguém enfermo, cura. Se houver alguém triste, alegre. Se houver alguém, Senhor, oprimido, liberta. E que teu nome, Senhor, venha a ser glorificado esta noite por tudo que vai acontecer. Que tudo esta noite seja por ti, para ti. São todas as coisas como foi dito pelo apóstolo na tua palavra. Que o Senhor seja engrandecido, glorificado, e que o Senhor tome a primazia, o lugar que é teu de destaque, o lugar que é teu por excelência, Senhor. Seja o instrutor, Espírito Santo, seja o professor por excelência, seja o mestre por excelência, seja aquele que vai conduzir as mentes e os corações a ter compreensão da tua bendita e inerrante palavra. É o que nós pedimos e agradecemos no nome daquele que é acima de todo nome, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados, antes de começarmos, eu quero dizer aos irmãos que nós estamos com os cultos presenciais, ainda com aquela quantidade reduzida de pessoas, seguindo a orientação
do Ministério da Saúde, dos governos, dos órgãos governamentais que estão regendo nessa situação de momento que estamos vivendo devido à pandemia. Mas já voltamos com os cultos presenciais na quinta. Nosso culto de crescimento espiritual tem sido uma bênção, nosso culto de doutrina. E agora uma novidade aos irmãos: no domingo, culto em 2 horários. Primeiro culto às 9 da manhã, lembrando que nós estamos aqui num propósito tremendo, né, Gabriel? Uma campanha que começou no domingo retrasado, domingo agora foi o 2º dia, estamos partindo para o 3º domingo agora. Então você e sua casa são nossos convidados especiais, tá bom? Então 9 horas da manhã é a primeira reunião, e se você não puder, por motivo de força maior, você vai ter uma oportunidade de vir à noite, porque às 18 horas a igreja estará aberta de novo, nós reunidos aqui com os obreiros, para o grande culto com a família, o propósito com a família. Então, reúna sua casa, reúna sua família e venha conosco, tá bom? Quinta às 19h30, domingo em 2 horários, às 9 da manhã e às 18 horas, tá bom? Vem com a gente, porque eu creio que você e a sua casa vai ser abençoado em nome de Jesus. E lembrando a você que você pode nos ajudar a chegar mais pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas, você compartilhando com alguém ou mandando aí para alguém, né, o link aí para que a pessoa possa também entrar aí e ser abençoada e também compartilhar com outras pessoas, tá bom? Sem mais delongas, meu amigo Gabriel, vamos tratar de alguns assuntos concernentes à palavra de Deus. Vamos lá? Então eu queria que o Gabriel começasse a abordar aqui o nosso primeiro assunto da noite, em que nós vamos tratar. E fique à vontade, Gabriel, para fazer a sua explanação e aquilo que os irmãos mais têm pedido para a gente falar, comentar. Fique à vontade esta noite e eu vou ficar aqui segurando a sua Bíblia. Glória a Deus. Queridos irmãos, uma noite de salvação e de alegria na presença do Senhor. Estamos aqui no Templo Central da ADA, Assembleia de Deus, Avivamento Mundial, para esse momento de estudo bíblico. Deus abençoe também nosso pastor presidente, pastor Daniel Cirilo de Souza, a missionária Cíntia, aos nossos irmãos, pastor Alex, pastor Antônio, nossos pastores daqui da Adam e os nossos irmãos também que estão sintonizados conosco. Tenha certeza também que Deus irá falar poderosamente conosco, os irmãos que são do nosso ministério e aqueles também que não são, mas estão conectados conosco. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero aqui dizer os 5 tópicos, amém, a qual estaremos aqui abordando. O primeiro tópico, uma vida de propósito. Segundo tópico, temperamento espiritual. Terceiro tópico, uma mente brindada pelo poder da palavra de Deus. Quarto tópico, uma vida de adoração. Quinto tópico, capacitação bíblica. Amém? São 5 tópicos, iremos aqui, o mais rápido possível, iremos tentar falar os 5, mas caso não dá, tenha certeza que os que estarão sendo aqui falados, Deus irá ser glorificado. Lembrando também, Gabriel, que nós temos também mais 2 no gancho, né, que nós tentaremos aqui expor aos irmãos, que é a dúvida que os irmãos têm a respeito do arrebatamento da igreja e também do pós-morte, o que acontece conosco depois que morrermos. Tudo acaba, tudo acabou, viramos pó. O que acontece? Então fique aí, que nós iremos, se possível, se o tempo permitir, tratar também um pouco desse assunto esta noite. Glória a Deus. Queridos, o primeiro tópico, uma vida de propósito. Já pegue aí a sua Bíblia, o caderno e a caneta e anote para a glória do Senhor. Uma vida de propósito. E o tema a qual quero usar está no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 33
e versículo de número 3, que diz assim: clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Queridos, o que é ter uma vida de propósito? Primeiro, compromisso e responsabilidade. Observe que Deus levantou Jeremias para um propósito. E qual era o propósito de Deus para a vida de Jeremias? De levantar ele para ser um profeta que viesse anunciar as palavras de Deus ao povo. Observe que Deus, quando chamou Jeremias, Deus disse para ele que antes dele estar no útero da mãe dele, pastor Regis, deu um branco aqui, perdão. Pastor Regis, Deus estava dizendo a ele que antes dele estar no útero da mãe dele, Deus já tinha Jeremias em mente, para que ele viesse anunciar a palavra de Deus ao povo de Israel. Observe que Deus, quando ele escolhe Jeremias, Deus não escolhe Jeremias pelo tamanho, porque observe que ele vai ser só apenas uma criança. Mas Deus, ele não está olhando para o tamanho, mas Deus está olhando para dentro de Jeremias. E Deus sabia que dentro de Jeremias havia um fogo que ardia. Olha aí. E esse fogo que ardia, que ia fazer Jeremias anunciar as palavras de Deus. Porque quando Deus estava falando com Jeremias, meu pastor Regis, Jeremias estava trêmulo, a sua carne estava trêmula, porque ele estava ouvindo a voz de Deus falando a ele. Então Deus estava levantando Jeremias para um propósito, e o propósito de Deus era que Jeremias viesse pregar a verdade. Você parou para entender, meus irmãos, que quando Deus escolhe para anunciar a verdade. Olha aí. E quando a verdade ela é anunciada, ela vai o quê? Ela vai gerar confronto naqueles que ouvem. Então Deus estava levantando Jeremias para confrontar o pecado. Observe, o propósito de Deus era levantar Jeremias para confrontar o pecado. Observe que Jeremias, quando ele pregava a palavra, as pessoas não davam ouvido à palavra que ele estava sendo pregada. E com isso Jeremias veio muitas vezes se entristecer, querendo desistir. Mas dentro dele o fogo de Deus queimava e não deixava ele parar. Você parou para entender que quem tem propósito, o fogo do Espírito arde dentro dos teus ossos? Meu Deus. Sabe por que você não desistiu ainda? É porque o fogo do Espírito está ardendo dentro dos teus ossos. Glória a Deus. Se você ler no capítulo 23 de Jeremias e no versículo 29, a Bíblia diz: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça sobre a penha. Guarde isso. Deus nos escolheu para o teu propósito. Nós não podemos, meus irmãos, desistir, olhar para trás, porque quem nos comanda é Deus. Quem guia a nossa vida é Deus. Então entenda, desistir, olhar para trás não é o melhor caminho. O segredo é prosseguir e obedecer a ordem de Deus. Meu Deus do céu, olha aí, irmãos. Então Deus está falando conosco, não é verdade? Enquanto o Gabriel está falando aqui, estou me lembrando, Gabriel, de quando também Deus chamou Abraão. Ele chamou Abraão com um propósito.
não é verdade? Sim. E ele disse: Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. O que eu acho mais interessante, Gabriel, é a forma que Deus trabalha. Deus não tira a nação de Israel de dentro de outra nação. Deus não levanta primeiro uma nação como nação de Israel. Deus escolhe um homem que tem propósito, né? Com propósito de fazer daquele homem levantar uma nação, ou através daquele homem Deus levantar uma nação. E o que eu acho mais interessante é que quando Deus está dizendo para ele: sai da sua terra e do meio da sua parentela, a palavra que aparece ali, Gabriel, o verbo que aparece ali é o verbo que a gente chama em hebraico ler-lerá. O verbo ler-lerá, ele é um verbo que ele expressa reciprocidade. Ou seja, ele está dizendo: sai da sua terra. Isso depende de você. O sair depende de você. O levantar da situação que você está depende de você. É como Deus estivesse falando para Abraão: eu tenho um propósito na sua vida. Eu vou fazer algo grande na sua vida. O propósito que eu tenho na sua vida é extraordinário. Mas vai depender de você. Levanta, sai. E aí, como o verbo lelerá, ele é um verbo que demonstra reciprocidade, lá na frente, no capítulo 17, aí Deus fala para ele assim: olha, eu abençoarei, eu serei contigo. E ali, no capítulo 17, o mesmo verbo ler-lerá, ele vai aparecer, só que agora com acrescento. Vai aparecer o verbo ler-lerá, lefanai. Ou seja, é mesmo que agora Deus está dizendo: porque você se levantou, porque você entendeu o propósito, porque você entendeu a chamada, porque você entendeu aquilo que eu tenho na sua vida, porque você caminhou, porque você decidiu dar o passo. Agora, na onde você pisar, é recíproco. Agora, onde você pisar, eu vou pisar com você. É uma vida de propósito. Aonde você caminhar, eu vou caminhar contigo. Tu vai e eu vou abrir o caminho para você passar. É uma vida de propósito. Foi lindo o que Deus fez através também da vida de Abraão, como fez na vida do profeta Jeremias, que você está dizendo. Exatamente. Assim foi também na vida de grandes homens da Bíblia. Nós podemos aqui trazer para você vários assuntos e vários homens que tiveram propósito. Moisés teve propósito. Deus chamou Moisés para um propósito. Então é preciso nós entendermos, meus irmãos, que quando Deus ele chama o homem para um propósito, o homem não pode dizer não à ordem de Deus, porque dizer não à ordem de Deus é correr perigo. Dizer não à ordem de Deus é estar colocando a mão no fogo para se queimar. Então nós, como servos de Deus, precisamos abraçar o propósito de Deus, cumprir o propósito de Deus, porque quem tem uma vida de propósito, ele não anda em desobediência, ele anda na palavra de Deus. Por quê, meus irmãos? Uma vida de propósito, Pastor Regis, é uma vida de submissão. Então entenda, há muitos que têm o chamado, mas só que não tem propósito. Não adianta ter chamado e não ter propósito. Chamado e propósito tem que andar lado a lado. Obediência e submissão tem que andar lado a lado. Muitos pensam na promessa, mas só que não querem viver o propósito. Por quê? Porque viver o propósito, Pastor Regis, vai ter que ter renúncia. Meu Deus. E muitas vezes a renúncia vai o quê? Vai trazer dor, vai trazer aflição. Mas se o homem não renunciar, como que ele vai viver na perfeita vontade de Deus? Foi preciso Abraão renunciar. Foi preciso Jacó renunciar. Foi preciso também José renunciar. Foi preciso Moisés renunciar. Foi preciso Samuel renunciar. Foi preciso também Davi renunciar a muitas coisas. Sim. Nós temos que renunciar para abraçar o propósito de Deus.
Porque quem tem propósito, a tua visão está na obediência. Agora, quem não quer viver uma vida de propósito, quer viver uma vida de rebeldia e ignorância. Meu Deus, Gabriel, é tão forte isso, é tão sério isso que nós estamos tratando. Se as pessoas que estão em casa entender essa questão do propósito, que anda junto, lado a lado, com a obediência, que anda junto, lado a lado, do escutar a voz de Deus, de obedecer a Deus. Por quê? Quando Abraão se levantou, Abraão agora aparece lá na galeria dos heróis da fé, não é verdade? Abraão agora, ele é considerado o pai da fé. A vida de propósito com Deus é uma vida de milagre, é uma vida de quando você obedece. Abraão se levantou, Abraão caminhou. Por que ele se levantou e por que ele foi, Gabriel? Olha que interessante. Quando você obedece à voz de Deus, Deus faz com que o seu deserto floresça. Exatamente. Por quê? Você vê isso? A tranquilidade com que Abraão lhe deu com aquela questão do seu sobrinho, que estava prosperando, crescendo o rebanho do sobrinho, crescendo o rebanho de Abraão. Deus estava abençoando. E ó, para você ver quando a pessoa não entende o propósito, o sobrinho não entende que está sendo abençoado por conta do propósito que Deus tem na vida do tio. E o que ele vai fazer? Abraão, com muita tranquilidade, para não entrar em conflito, porque quem tem propósito não precisa ter medo de conflito, porque Deus vai dando estratégia para resolver o conflito, Deus vai dando sabedoria para resolver o conflito. Então, para onde você quer ir? Se você escolher a campina, eu vou para o deserto, não tem problema nenhum. O menino, o moço, ele escolhe a campina, porque ele vê tudo verdejante, ele escolhe a campina. Mas aquele que estava debaixo do propósito, ele sabe que Deus é poderoso e que aquele deserto que ele está partindo pode se transformar num oásis para ele, pode se transformar num lugar que vai florescer. Por quê? Porque ele está obedecendo a voz de Deus e andando debaixo de submissão e debaixo do propósito que Deus tem para ele. Resultado, ele prospera. Depois ele vai precisar fazer o quê? Vai precisar ir lá ajudar o sobrinho, que era para estar bem, que achou que ia se dar bem na campina, mas estava indo de mal a pior. E Abraão não. Abraão, todavia, agora, ele é abençoado debaixo do propósito que Deus tem na vida. Exatamente. O interessante, meu pastor, para nós podemos aqui já caminhar, frisar, porque senão a gente vai longe aqui, né? Só no propósito nós vamos caminhar na Bíblia. Então observe, quem tem propósito, ele produz fruto. Abraão produziu fruto porque tinha propósito. Agora observe, pastor Regis, quem não tem propósito acaba trazendo maldição sobre ele. É verdade. Quem não tem propósito acaba trazendo hematomas espirituais sobre ele, que vai o enfraquecer na caminhada e ele vai desistir. E com isso pode trazer uma depressão espiritual que pode fazer ele desistir da caminhada e abandonar o chamado a qual Deus tem o vocacionado. Meu Deus. Então é preciso nós permanecermos no propósito, permanecermos na obediência. Então, para nós aqui frisarmos esse primeiro tópico, continua obedecendo. A tua obediência é que vai marcar gerações pelo poder da palavra de Deus. Glória a Deus. Levanta-te e resplandeça, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor nascerá sobre ti. Eu creio que esse primeiro tópico deu para que os irmãos pudessem entender um pouco desse primeiro tópico a qual estamos falando aqui. Glória a Deus, bem pontuado, Gabriel. E nós já partiremos aqui para uma outra questão, uma outra dúvida. Vai tomando um ar aí, Gabriel, que daqui a pouco nós voltamos contigo. Uma outra dúvida que o pessoal tem muito, Gabriel, e eu achei muito interessante quando você falou da renúncia. Por quê? Porque nós vamos falar de um assunto agora de extrema importância e muito relevante para os dias atuais, né, que nós estamos vivendo. Meus irmãos, nós vamos falar um pouco sobre a questão do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja que tem deixado, né, de ser falado nas igrejas, tem deixado de ser pregado, tem deixado de ser ensinado, né? Mas nós queremos esclarecer a dúvida dos irmãos que têm dúvida
sobre o arrebatamento. É claro que de uma forma bem superficial, porque o nosso tempo não dá, né? É até mesmo porque nossa intenção aqui não é deixar os irmãos com mais dúvidas, gerar mais dúvidas, mas clarear a mente dos irmãos e também deixar os irmãos com a mente aí aguzada, com aquela vontade aguzada de buscar mais, de aprender mais, de correr atrás mais e mais de conhecimento, tá bom? Então vamos lá, Gabriel, arrebatamento. O que é o arrebatamento? Vamos lá. A palavra arrebatamento, Gabriel, é a palavra que está ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, ela aparece ali, quando o apóstolo Paulo, ele fala sobre aquelas pessoas que serão arrebatadas, elas irão ao encontro do Senhor nos ares. Então, pois bem, a palavra arrebatamento que aparece ali é a palavra grega harpazo. Essa palavra harpazo, ela dá a ideia de tirar com violência, levar para si, e até mesmo tem aquela ideia, Gabriel, do voo de uma águia. A águia, quando ela vai pegar a sua presa, né? Eu estava vendo esses dias uma reportagem sobre a vida dos animais, e apareceu lá uma ave, né? Uma águia, e a águia, ela viu a cobra rastejando, e ela rapidamente, do alto, ela veio, enquanto a cobra menos esperava, puf, ela já estava no ar, ela já estava no alto, ela foi arrebatada, ela foi levada com violência. Então essa palavra harpazo, ela abre para essa questão, né? Para essa ideia, ela dá essa ideia do voo da águia indo pegar a sua presa com força, com violência, já levando para si, tá bom? Agora, Gabriel, quais são as pessoas que serão arrebatadas? Quem serão os arrebatados? Aí eu falei para você que é importante a sua pontuação sobre a questão da renúncia. Porque aqueles que serão arrebatados são todos aqueles que já lavaram-se as suas vestes no sangue de Cristo. Aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, que lavaram as suas vestes no sangue de Jesus, eles serão arrebatados. E nós estamos vivendo um período tão difícil, Gabriel. Um período onde as pessoas não querem renunciar o mundo, ter uma vida com Cristo. Elas não querem largar. Eu costumo dizer, Gabriel, que o pecado, ele é como o diabo, né? Ele age, o inimigo das nossas almas, ele age segurando as pessoas, igual o caçador. Nessa mesma reportagem que eu estava vendo o caçador, quando ele quer caçar um mico na mata lá, ele está caçando o mico. Quando ele quer caçar o mico, o que ele faz? Ele pega uma garrafa, ele coloca uma nozes dentro da garrafa, Mateus. E essa nozes, ela vai encher os olhos daquele mico. Então aquele mico, ele vai e ele enfia a mão dentro da garrafa. Quando ele enfia a mão dentro da garrafa para pegar nozes, que ele fecha a mão, ele vai tirar e não consegue. Porque a sua mão se fechou. E o que acontece? A sua mão fica presa. A única forma que ele pode sair, escapar daquela armadilha, é ele abrindo, largando aquela noz e indo embora. Do mesmo jeito que a mão dele entrou de mão aberta, a mão dele sai de mão aberta. Mas o mico, ele está tão desejoso daquela noz que ele não larga de jeito nenhum. E aí ele se torna uma presa fácil para o seu caçador, e aquele caçador, ele chega e ele pega, ele prende aquele mico. A mesma coisa o diabo faz, lançando os seus pratos, lançando as suas armadilhas, né? E a única forma das pessoas fugirem das artimanhas de Satanás é elas entregarem a vida a Cristo, abandonar a vida de pecado, abandonar os pratos que enchem os olhos dela e se tornar agora o quê? Um servo, uma serva de Jesus Cristo, e ser lavada, e ser banhada através do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que foi derramado por remissão, para a remissão dos nossos pecados. Mas a ideia é que as pessoas não querem renunciar, as pessoas não querem deixar a nozes do pecado. As pessoas, elas podem abandonar o pecado e viver uma vida em paz, em santidade com Deus, mas elas estão tão envolvidas no pecado e elas não querem renunciar. Então é importante nós frisarmos isso, porque nós não combinamos de falar sobre renúncia, eu e o Gabriel, mas ele falou sobre renúncia e estava aqui no meu coração para me falar sobre renúncia também. Então eu acredito que Jesus, o Espírito Santo, está conduzindo esta reunião, na verdade, está conduzindo essa live.
Então, meus irmãos, as pessoas que serão arrebatadas são aquelas pessoas que já entregaram a sua vida a Cristo e estão vivendo uma vida com Ele, abandonaram o pecado, estão vivendo agora de fé em fé, de glória em glória, estão galgando uma vida de santidade, buscando a Cristo através da oração, da busca contínua, do entendimento da palavra, do esclarecimento do Espírito Santo. Essas pessoas, elas já tiveram os seus pecados perdoados e elas serão arrebatadas com o nosso Cristo, com o nosso Jesus. Agora, Gabriel, por ocasião do arrebatamento, o apóstolo Paulo, ele fala que vai acontecer algumas coisas. O que vai acontecer por ocasião do arrebatamento? Primeiro, o apóstolo Paulo, ele diz que os mortos em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Bendito seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23, o apóstolo Paulo vai tratar sobre isso, que aqueles que foram mortos, os mortos, desde Adão, até o arrebatamento, até um pouco antes do arrebatamento, todas aquelas pessoas que morreram em Cristo, ao soar do toque da trombeta de Deus, elas ressuscitarão primeiro. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aí o apóstolo Paulo fala, depois nós, ele se incluía, o apóstolo Paulo ele estava ali se incluindo. 1 Coríntios capítulo 15, ele fala muito sobre isso. Depois nós, os que estivermos vivos, aí vai acontecer outra coisa. Primeira coisa, os mortos em Cristo serão ressuscitados, terão corpos incorruptíveis, e aí partirão. E no exato momento que isso acontecer, nós, aí o apóstolo Paulo se coloca, entre a turma, ele fala, nós os que estivermos vivos, teremos o nosso corpo transformado. Olha o que vai acontecer por ocasião do arrebatamento. Nós os que estivermos vivos, teremos os nossos corpos transformados. Porque o apóstolo Paulo trata essa questão no capítulo 15, e ele diz que carne e sangue não herdam o reino de Deus. Então esse corpo nosso, que está corrompido, que é corruptível, veja que esse corpo nosso, ele sofre, ele sofre por enfermidade, ele é sucinto a bactérias, ele é sucinto à lei do pecado do Éden, nós estamos debaixo ali, todo ser humano, ele nasce debaixo da marca do pecado do Éden, mas o apóstolo Paulo diz que isso vai acabar, porque quando a trombeta soar, quando Cristo vier buscar a sua igreja, oh bendito seja o nome do Senhor, nós, os que estivermos vivos, eu quero estar vivo, Gabriel, eu creio que nós somos a geração do arrebatamento, eu creio que nós estamos vivenciando aí a última semana de Daniel, quando Daniel trata lá das 70 semanas estão preparadas para o seu povo e para a sua santa cidade. Então nós estamos vivendo aí o período da última semana, já se foi 69 semanas, estamos vivendo no período da última semana, é o período, a fase do arrebatamento que está se aproximando, tudo já está acontecendo, já está se encaminhando para isso acontecer. Então, em breve, Gabriel, muito em breve, eu creio piamente que muito em breve o nosso Cristo virá buscar a sua igreja. Então, primeira coisa, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, terão corpos glorificados, partirão. Nós, os que estivermos vivos, os que estiverem vivos, eles não sofrerão a morte do corpo por ocasião do arrebatamento, Gabriel. No toque da trombeta, num abrir e fechar de olhos, tem o corpo transformado, deixa o corpo incorruptível, passa agora a dar lugar para o corpo, o corpo corruptível passa a dar lugar para o corpo incorruptível, não é verdade? Porque é o que o apóstolo Paulo diz, que nosso corpo é corruptível, nós estamos debaixo da corrupção, infelizmente a marca do pecado do Éden nos cerca, nos toma, mas através do arrebatamento, por ocasião do arrebatamento, nós teremos corpos glorificados, e a Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 15, 51 e Filipenses 3, 21, que o nosso corpo, nós receberemos corpos glorificados, Gabriel, e aí sim, nós partiremos a se encontrar com Ele nos ares. Aqui nós abrimos para uma outra questão.
O arrebatamento da igreja, Gabriel, por ocasião do arrebatamento, tem pessoas que dizem assim, então Cristo vai voltar na visão pré-tribulacionista, porque nós temos que entender que há 3 escolas, né? A escola pré-tribulacionista, a escola mid-tribulacionista e a escola pós-tribulacionista. Eu sou da turma do pré-tribulacionismo. Eu creio que Cristo vem arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. Respeito o mid, respeito o pós. Tem pontos muito importantes aí, muito relevantes, né? Mas respeito, mas eu sou pré. Então, estou defendendo aqui o nosso cerrado. Então, Gabriel, o que acontece? Quando Cristo vem, aí por ocasião do arrebatamento, as pessoas dizem assim, então é 2 vindas, Cristo vai vir buscar a sua igreja, depois volta de novo, julgar. Não, nós temos que entender que não é 2 vindas, porque no arrebatamento, o arrebatamento, ele é para a igreja, Gabriel. O arrebatamento, ele é para a igreja. No arrebatamento, Cristo, ele não toca o chão, ele fica nos ares, e o apóstolo Paulo diz que é nós que partimos ao encontro de Cristo nos ares, nas nuvens. Lembra que os anjos que estão ali em Atos dos Apóstolos, quando os discípulos estão olhando atônitos para cima, e aqueles anjos aparecem ali dizendo, varões galileus, porque vocês estão olhando atônitos aí, esse mesmo Cristo que vocês estão vendo ser assunto ao céu, ser coberto às nuvens, esse mesmo Cristo, ele descerá. Bendito seja o nome do Senhor. E quando esse Cristo vier, Gabriel, buscar a igreja, ele não vem, não toca na terra a princípio. É a igreja que passa a partir para os ares ao encontro com o Senhor. Porque as pessoas, elas confundem o arrebatamento, que é o harpazo, o raptar com violência, o tirar, né, com força, e é o tomar para si da parousia, ou parousia, né, como os irmãos bem queiram, que é a volta de Cristo, que foi anunciado, por exemplo, por Judas, 1 de Judas, versículo 14, quando Judas falou assim, deste também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, vejo o Senhor vindo com milhões e milhares dos seus santos. Então isso foi profetizado, o retorno, a parousia, quando Cristo retorna com a sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor, e nós estaremos lá, Mateus, para a glória de Deus. Então o arrebatamento é para a igreja, é para aqueles que renunciaram, lavaram a sua vestimenta no sangue de Cristo, vivem uma vida com Cristo, estão aguardando como noiva do Cordeiro, né, a volta do noivo para se encontrar com a sua noiva. E esse encontro, a Bíblia diz que será nos ares, meus irmãos. Então não são 2 vindas. Aí sim, na parousia, quando Cristo retornar com a sua igreja, aí sim, a Bíblia diz que ele desce, lá onde os anjos falaram que ele foi assunto ao céu, no Monte das Oliveiras. Ele pisa o Monte das Oliveiras se fende, se tornando ali em um abismo ali é onde as nações serão julgadas, mas isso é assunto para outro dia. Então, no arrebatamento da igreja, Gabriel, para pontuarmos aqui a questão da renúncia, por isso que é importante você renunciar. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos tenebrosos, irmãos, tempos, e as pessoas falam muito de melhoria, de melhoria, de melhoria. Nós precisamos estar com Cristo, Gabriel. Nós precisamos estar com Cristo. Se Jesus vai vir antes da tribulação, se Jesus vai vir no meio da tribulação, se Jesus virá depois da tribulação, a Bíblia, ela dá a ideia para a gente discutir sobre isso. É claro que dá. Mas uma coisa que nós não podemos discutir, que é fato, e a Bíblia, ela é enfática em dizer, é que em breve Jesus Cristo irá voltar para buscar uma igreja lavada, remida e redimida no sangue dele. Precisamos manter os nossos olhos em Cristo. Glória a Deus. Assim como o nosso pastor trouxe aqui um pequeno resumo sobre o arrebatamento, nós precisamos entender, meus irmãos, que para herdarmos a vida eterna tem que ter renúncia. Porque no céu não entra bagagem, no céu não entra pecado.
No céu vai entrar os lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Oh, bendito. E para herdarmos o reino de Deus, é preciso nós renunciarmos aqui na terra. Porque o próprio Jesus disse: tome a tua cruz e siga-me. Temos que carregar a nossa cruz para herdarmos a coroa da vida. Oh, bendito. Temos que permanecermos firmados na videira verdadeira para termos o encontro com o Senhor. Precisamos buscar a Deus em espírito e em verdade, porque há muitos que estão se esquecendo do arrebatamento. Há muitos que estão com a visão na terra. Há muitos que estão com a visão no dinheiro, com a visão no carro, com a visão na casa, e estão se esquecendo que tudo isso irá ficar. Precisamos ter a nossa vida em Cristo, para que quando o Senhor nos chamar, viemos estar preparados para vivermos com Ele eternamente. É claro, né, Gabriel, que nós não estamos dizendo aqui que você não pode conquistar. Claro que você pode. Se você puder comprar um carro, uma casa, você pode fazer isso. O que nós estamos dizendo aqui é a questão da prioridade. Você não pode priorizar as coisas materiais. Você não pode priorizar aquilo que é superficial, aquilo que é corruptível. Porque nós estamos lutando, nós estamos aqui pelejando, militando por uma coroa incorruptível. E da mesma forma, Gabriel, que Apocalipse fala dessa coroa da vida, né, preparada para aqueles que estão com Cristo, para aqueles que vão até o final, para aqueles que vão abraçando, né, a salvação em Cristo até o final, obedecendo, né, alinhado no centro da vontade de Deus. Mas também a Bíblia diz que a mesma paga que haverá para o justo, a coroa da vida eterna, haverá também a punição para os ímpios. Sim. A punição para aqueles que desobedeceram a Deus, que viraram as costas para a palavra de Deus, que não escutaram. Foi isso que aconteceu, Gabriel, quando Deus usou aquele que você começou a dizer, o profeta Jeremias, para profetizar sobre a nação de Israel. Era isso, Deus estava dando um alerta, dizendo: olha, se arrependam. Se vocês não se arrepender, Deus vai tratar conosco, Deus vai nos levar para o cativeiro. E o cativeiro foi uma forma didática ali, Gabriel, para o povo se atentar, para o povo sair da idolatria. Porque depois do cativeiro, depois que Deus usa o profeta Jeremias para profetizar os 70 anos do cativeiro, o povo nunca mais levantou ali deuses no meio dele, nunca mais idolatraram a outros deuses a não ser o Deus verdadeiro. Então a nação de Israel se aprumou no meio do exílio, né? Foram exilados, foram entregues. Por quê? Porque foram desobedientes. O profeta Jeremias anunciando ser arauto de Deus, ser instrumento de Deus. Assim como pessoas, Gabriel, está tendo a oportunidade esta noite de ouvir a voz de Deus, de renunciar ao pecado, de deixar a vida dupla que está tendo, uma hora no pé na igreja, outra hora no pé no mundo, uma hora está orando dentro da igreja, outra hora está falando palavrão lá fora. Então cuidado, meus irmãos, Jesus está voltando, Jesus está à porta, e não é tempo de nós ficarmos brincando de sermos crentes, não é tempo de nós ficarmos fazendo barganha com Deus. Não, vou ficar aqui enquanto Deus está me abençoando, quando a coisa apertar eu não fico, ou se não, quando a coisa apertar eu fico, quando eu estiver bem eu vou. Não é assim que Deus trabalha, não. Até mesmo, Gabriel, porque só existe duas posições: ou você está com Cristo, ou você está sem Cristo. Porque não existe em cima do muro para Deus. Porque aquele que está em cima do muro, para Deus ele já decidiu. Porque o muro é do diabo, não é verdade? Para Deus só existe um lado: ou você está do lado de Deus, ou você já tomou a sua decisão. Você está sem Deus. Porque se você está em dúvida, é porque para Deus você já tomou a sua decisão, né? Se você tem dúvida, você está em cima do muro. Então para Deus já está decidido. Porque para Deus só tem um lado: ou você anda com Ele, ou você está com Ele, ou você anda com Cristo, obedece a palavra de Cristo, ou você não está. Então, meus irmãos, para resumir essa fala do arrebatamento, a palavra arrebatamento, harpazo, acontecerá algumas coisas por ocasião do arrebatamento. Os mortos ressuscitarão primeiro, os vivos terão o seu corpo glorificado,
E aí nós partiremos como igreja para encontrar com o Senhor nos ares, tá bom? Depois acontece uma série de fatores que não dá tempo da gente desbravar aqui agora, mas fica para uma próxima ocasião. A ideia aqui agora para você é: renuncie e aquelas 3 vidas. Pastor, mas Cristo vai vir antes da tribulação? Isso não importa agora. Não é esse o ponto principal da nossa fala aqui agora. Tem pessoas que acreditam que ele vem antes, no meio da tribulação e depois da tribulação. O importante aqui que nós estamos frisando é que Cristo vai voltar. Se antes da tribulação, esteja preparado. O anúncio é esse. Se no meio da tribulação, esteja preparado. O anúncio é esse. Se após a grande tribulação, esteja preparado, porque o anúncio é esse. Se prepare, porque o nosso Rei, o nosso Cristo, veio nos buscar. Gabriel, pode tratar outro tópico? Acho que foi bem pontuado, né? Sim. Frisa aí, o primeiro foi uma vida de propósito. O segundo, o pastor trouxe aqui, explicando um pouco sobre o arrebatamento. Porque falar sobre o arrebatamento, meu irmão, vai gerar aqui muitas perguntas e muito tempo. Então, nós estamos aqui priorizando o tempo, estamos aqui sendo objetivos, mas trazendo uma palavra bíblica, fundamentada na Bíblia, porque estamos aqui falando Bíblia, nada fora da Bíblia, porque a Bíblia diz que não podemos nada contra a verdade, senão pela própria verdade. Gabriel, só avisar os irmãos. Meus irmãos, eu comecei a live de máscara, tá? Minha máscara está aqui. Eu não consigo falar muito de máscara, eu perco a respiração. Então minha máscara está aqui. Não estou desobedecendo a ordem aí do governo, não, tá bom? Nem do Ministério da Saúde, Gabriel. Glória a Deus. Vamos lá para o terceiro tópico. Só o povo está compartilhando aí, Mateus. Compartilha aí, tá bom? Compartilha aí essa live, chegue junto aí, compartilhe para que mais gente seja alcançada aí e o nome do Senhor seja glorificado. Vai lá, Gabriel. Vamos lá para o segundo tópico, a qual eu marquei. Segundo, temperamento espiritual. Meus irmãos, isso daqui é um assunto muito sério, é o que está faltando na vida de muitos cristãos que servem a Cristo. É verdade. E o tema a qual quero usar está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que diz assim: que venha ter em vós a mesma mente que teve em Cristo Jesus. Meus irmãos, quero ser objetivo, rápido nesse tópico aqui, para estarmos indo para o próximo. Observe, o que é ter uma vida de temperamento espiritual? Primeiro, anote aí, uma vida de oração. Porque quem não ora não tem temperamento espiritual. Segundo, uma vida de leitura bíblica, porque quem lê a Bíblia tem temperamento espiritual. Porque quem não ora e quem não lê Bíblia se torna uma pessoa desorientada. E uma pessoa desorientada, pastor Regis, é uma pessoa que não tem função, que não tem fundamento, que não tem uma vida de particular com Cristo. Ter uma vida de temperamento espiritual é ter uma mente transformada. E o que é ter uma mente transformada? Uma mente limpa, uma mente cristocêntrica. Olha aí. E o que é ter uma mente cristocêntrica, meus irmãos? É ter a mente de Cristo. E o que é ter a mente de Cristo? Uma mente renovada, uma mente de obediência. Porque observe que Jesus, Ele é o nosso maior exemplo a ser seguido. Jesus veio em nome do Pai para realizar o plano de Deus, para cumprir o propósito de Deus que Ele tinha para a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Então observe, Jesus ele veio para trazer o temperamento espiritual para aqueles que estavam desorientados, que estavam no vale da sombra da morte. Então quando Jesus veio à terra, observe que ele trouxe temperamento para a vida dos seus discípulos. Olha aí. Porque Jesus ele preparou os seus discípulos para que eles viessem anunciar o evangelho, mas antes
deles anunciar o evangelho, Jesus precisou trabalhar no psicológico deles. Olha aí. E é preciso nos dias de hoje, pastor Regis, nós como igreja termos a mente transformada, o nosso psicológico bom. É verdade. Nós precisamos cuidar da nossa mente, assim como a palavra que o Senhor trouxe no culto de doutrina, foi semana passada, quinta-feira passada, sobre uma mente transformada, uma mente limpa, a mente de Cristo, uma mente que está focada no reino de Deus. Então observe, Jesus, ele vai transformar a mente dos seus discípulos, para que eles viessem, através da palavra, transformar a mente de outras pessoas. Então não há como nós transformarmos alguém se nós não somos transformados. Então, para nós anunciarmos o evangelho, para que pessoas sejam saradas, é preciso que a nossa mente seja sarada, que nosso espírito esteja sarado, para que o evangelho que sai da nossa boca, ele possa confrontar as pessoas, abandonar o pecado e ter uma mente transformada para experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Então observe, temperamento espiritual é ter a mente de Cristo, e quem tem a mente de Cristo, ele obedece à palavra. Há muitos que não obedecem à palavra, que não andam na palavra, que não buscam a palavra, e vivem uma vida de quê? Uma vida fraca, uma vida sem rumo, uma vida sem objetivo, porque quem tem o Espírito Santo, ele é controlado pela palavra. Então guarde isso. Agora, quem não tem o Espírito Santo, ele não é controlado pela palavra, porque há muitos crentes hoje que não têm rumo, que não vivem uma vida de submissão, é porque estão desorientados, e esses tais precisam de preparação, precisam de tratamento espiritual. Então uma mente que é tratada, ela vive na perfeita vontade de Deus. Porque nós podemos ver, meu pastor, com Paulo, que antes dele ser um pregador do evangelho, Jesus trabalhou na mente dele. Era Saulo de Tarso, para depois ser um apóstolo, o apóstolo Paulo, pregador do evangelho. Jesus mudou a sua mente, mudou o seu rumo, mudou a sua vida, para que ele viesse ter temperamento espiritual. Pedro teve temperamento espiritual, Felipe teve temperamento espiritual, Mateus teve temperamento espiritual, João teve temperamento espiritual. Então é preciso nós também termos esse temperamento. É verdade. E o temperamento espiritual que você está dizendo é muito importante, porque ele nos leva para uma vida de oração, nos leva para uma vida de intimidade com Deus. Não é verdade, Gabriel? Sim. E por isso que tem muitas pessoas, Gabriel, que eles estão sofrendo e aí eles ficam reclusos. Você já viu aquela pessoa que ela tem uma mente desconexa? Por exemplo, uma hora ela entra na igreja, não precisa ser na igreja, mas pode ser dentro do ambiente familiar, na onde trabalha. Um dia ela está bem, ela acorda bem, fala com todo mundo, fala com o periquito, com o papagaio, com o cachorro na rua, chega falando com todo mundo dentro do ônibus, vai para a empresa, fala com todo mundo, passa o dia falando, mas no outro dia ela não consegue ter um equilíbrio, né, na mente, uma mente sadia, uma mente cristocêntrica. Então ela deixa a mente dela ser vencida. Amarrações, né? Exatamente. O que acontece? A pessoa tem dupla personalidade. Aí outra hora ela está nervosa, não fala com ninguém, não quer ver ninguém, não ajuda ninguém. Uma hora ela está feliz demais, outra hora ela já quer morrer. Isso, irmãos, tem que ser mudado através da oração, de uma busca contínua a Deus, a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus. Gabriel, Jesus foi o maior psicólogo que já existiu. O maior psicólogo foi o nosso Cristo. Então ele sabe como cuidar da nossa mente. Enquanto eu estou falando agora, tem pessoas que hoje mesmo, nesta manhã, você não sabe por quê, mas você já amanheceu com vontade de morrer. Você já amanheceu com vontade de desviar. Você já amanheceu com vontade de matar todo mundo, né? Isso é que a sua mente, ela está fragilizada.
A sua mente, ela precisa ser preenchida com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com oração, né? Com um bom louvor, um louvor bíblico que te leva a adorar a Deus. Não esses louvores melancólicos não, viu, irmãos? Esses louvores que não é antropocêntrico, né? Só exalta o homem, mas é aquele louvor que vai levar a sua alma a glorificar a Deus, a ter comunhão com Deus, intimidade com Deus, assim como esses homens da Bíblia que o Gabriel acabou de citar aqui, porque senão a sua mente fica doente, a sua mente fica fragilizada e a sua mente se torna um alvo fácil para as setas do adversário. A ansiedade domina. A ansiedade porque domina. Quem não tem temperamento, a ansiedade domina. E a ansiedade leva para quê? Para a síndrome do pânico. E a síndrome do pânico vai levar a pessoa para quê? Para uma depressão profunda. Exatamente. Então a pessoa precisa se cuidar, Gabriel. Preciso se cuidar. Nós somos a igreja, nós precisamos se cuidar, meus irmãos. Há muitos que não estão cuidando da sua mente. Há muitos pregadores que não cuidam da sua mente. É verdade. Há muitos irmãos que louvam que não cuidam da sua mente. Há muitos obreiros que não cuidam da sua mente. Há muitos pastores que não cuidam da sua mente. Há muitos missionários que não cuidam da sua mente. Nós servimos um Deus, irmãos, que Ele é sábio. Então nós precisamos também ser sábios. Precisamos manter o temperamento espiritual. Gabriel, permita uma coisa aqui. Eu fico preocupado nos dias atuais quando eu vejo uma pessoa, por exemplo, num púlpito, um obreiro, um pregador, uma missionária, né, uma pregadora, uma adoradora, no púlpito cantando, pregando, adorando, mas quando ela desce do púlpito, né, ela não consegue se relacionar com as pessoas. Sim. Ela não consegue ter relacionamento com a pessoa. Tem pessoas que pregam, às vezes está na igreja ali há anos, pregando, cantando, mas não consegue ter relacionamento com os irmãos, não consegue ter relacionamento com o pastor, né? Então o temperamento dessa pessoa, ele está distorcido. Ela é espiritual só quando ela está com o microfone na mão, quando ela está com a oportunidade de cantar, de pregar, de falar. Mas porém, enquanto ela desce, que é para demonstrar aquilo, porque a palavra que nós ministramos ao povo, Gabriel, ela desce no nosso coração. Exatamente. Primeiro. É igual a pessoa que vai fazer o alimento, Mateus. Você vê a dona de casa, quando ela vai fazer a comida, ela às vezes não quer comer junto com aqueles que sentam na mesa. Por quê? Porque ela já experimentou antes a comida. Ela fazendo aquela comida, ela foi experimentando, que aquele experimento já matou a fome dela, já saciou a fome dela, tirou o apetite dela, porque ela experimentou primeiro. E nós que somos obreiros, pregadores da palavra, que estamos falando ao povo, tem que descer em nós primeiro. Exatamente. A palavra tem que mudar nós primeiro. Se a palavra não mudar a gente primeiro, se aquilo que a gente prega para o povo não surtir efeito em nós primeiro, nós somos os mais hipócritas da face da terra. Exatamente. Os mais miseráveis, os mais fariseus da face da terra. Exatamente. Porque tem que falar conosco primeiro. Exatamente. Vai, Gabriel. Por que, meus irmãos? Há muitos que pregam, mas não vivem aquilo que pregam. É pessoas que não têm temperamento espiritual. É verdade. Observe que antes de Jesus levantar Pedro para pregar o evangelho, observe que Jesus disse: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. Quando Jesus disse isso para Pedro, Pedro já estava preparado para ser aquilo que Cristo havia dito para ele? Não, porque Jesus precisou ainda mudar o caráter dele e a sua mente. Meus irmãos, isso é muito sério, pastor Regis, esse ensino é muito sério ao que estamos falando aqui. Verdade. Nós precisamos ficar com a nossa vida focada em Cristo. Observe, o cristão que anda com Deus tem que ter tempo para falar, tem que ter tempo para agir, porque há muitos que vivem na ansiedade, dorme ansioso, acorda ansioso, e há muitos que não conseguem nem dormir porque a ansiedade está dominando. As pessoas vivem tomando remédio, vivem tomando calmante porque a ansiedade domina. Agora há milhões e milhões de pessoas que estão depressivas, pessoas que estão em pânico, pessoas que estão ansiosas, parando no hospital, porque não está tendo temperamento. Então é preciso, irmão, nós se cuidarmos, é preciso nós orarmos, é preciso nós sermos guiados pela palavra. Nós somos também carne e osso, e precisamos cuidar da nossa saúde.
para que possamos anunciar a palavra de Deus com mais fervor e com mais poder. Então se cuide. Gabriel, me permita também aqui, agora, só para mim não esquecer que hoje foi um dia de trabalho muito cansativo, a minha mente está muito cansada, só para mim não esquecer. Gabriel, a gente até aconselha, né, eu como pastor, até aconselho, por exemplo, nós estamos falando aqui de você encher a sua mente de Deus, buscar a pessoa de Jesus Cristo, que Ele foi o maior psicólogo, mas nada te impede também, por exemplo, se você estiver muito ansioso, se você estiver vendo que você não está segurando a onda, né? Não é pecado você procurar um psicólogo. Sim. Ninguém vai te chamar de doente por causa disso. Eu conheço um pastor, amigo meu, nós estamos orando junto, né? Eu tive por esses dias na igreja dele, ele falou para mim, falou, pastor, por esses dias eu estava muito ansioso, já quase caí numa depressão, síndrome do pânico, não queria sair para a rua, eu ficava com medo. Orientei ele, falei, meu pastor, vamos procurar um médico, um psicólogo, o senhor passa, ele vai receitar o senhor, ele vai ouvir o senhor vai poder falar, e aí o negócio vai caminhar, vai ser mesmo, nós vamos orar, e aquilo que for para Deus fazer, nós cremos que Ele vai fazer, mas aquilo também que der para a gente fazer, a nossa parte, você tem que fazer. Então as pessoas às vezes, Gabriel, elas ficam também muito religiosas. O excesso de religiosidade deixa subir para a mente. Não, que Jesus, ele vai me curar. Jesus ele tem poder para te curar. Mas preste atenção numa coisa. Jesus não vai fazer por você aquilo que você pode fazer. Porque Jesus vai entrar no impossível. Naquilo que já fugiu do seu controle. Naquilo que já fugiu do controle dos médicos. É aí que Ele vai entrar e que Ele vai agir e que Ele vai demonstrar o seu poder. Mas aquilo que dá para você fazer, faz. Procura um médico. Vai lá, converse com o psicólogo. Você vai ver que vai ser bênção de Deus para a sua vida. É tão bom a gente estarmos bem espiritual. É bênção tão bom de estarmos Deus. bem. Para a gente atender melhor o povo. Sim, vamos ter mais alegria. Você não vai ter medo de fazer as coisas, você vai estar controlado. Tem pastores que não conseguem ficar escutando o povo. Ele acaba o culto, ele já quer ir embora, né? Aqui, graças a Deus, nós temos o nosso pastor, ele fica horas lá embaixo, nosso pastor presidente. Um abraço ao nosso pastor que nos cede aqui esse espaço sempre, né? Debaixo da bênção dele, nós estamos aqui. Vai lá para baixo, escuta o povo, né? Com calma, sempre com uma palavra de direcionamento. Mas tem pastores hoje em dia que eles não aguentam mais, eles não escutam mais o povo, eles não têm paciência. Querem oprimidos. Exatamente. Há muitos oprimidos. Querem embora, né? Não querem mais falar das coisas de Deus, se tornou um peso. Então se cuide, tá bom? Se cuide de verdade, cuide da sua mente, cuide do seu temperamento espiritual, cuide da sua mente também, psíquica, deixe Jesus trabalhar na sua mente, mas se cuide. O nosso dito aqui, né, Gabriel, a nossa fala é para que você se cuide. Gabriel, você quer pontuar mais alguma coisa? Nós estamos falando mais de 1 hora aqui, aí eu acho que não vai dar mais tempo. Vou deixar você pontuar aqui, e aí a gente vai partir aí para as considerações finais, tá bom? O povo está compartilhando, está comentando, nosso irmão Mateus. Glória a Deus, irmão, vão interagindo conosco aí, tá bom? Nós estamos aqui correndo, mas sendo objetivos, porque o tempo é escasso, tá bom? E eu tenho a certeza que estamos aqui abordando vários assuntos. Uma vida de propósito, temperamento espiritual, sobre arrebatamento, para nós não ficarmos presos em só um assunto. Estamos aqui. E é claro também, né, Gabriel, que a gente vai tratando de um assunto e Deus vai abrindo aqui o leque da revelação. Sim. E nós vamos soltando aqui. É um bate-papo. Não é nada mecânico aqui. Não é nada combinado, não foi nada aqui. Não tem. Nós estamos aqui apenas com os temas que a gente iria tratar para a gente não atropelar os temas aqui, viu, irmãos? Mas não foi nada combinado. E aí Deus vai tratando dessa forma e a gente vai falando, né, Sim, Gabriel? Glória a Deus. Por isso que é importante você compartilhar e você participar. E também nós trouxemos aqui bastante tema, mas não dá tempo, né? Nós estamos falando aqui há quase 1 hora, nós estamos falando. Sim. E aí nós precisamos partir para as considerações finais, para também não ficar enfadonho, né, os irmãos, né? Vamos fazer assim, eu vou aqui falar mais 2 tópicos rápidos, e o nosso pastor irá aqui falar mais um tópico, a qual ele escreveu. Foram 3 tópicos, pastor? Isso, vamos fazer assim, vamos deixar o meu. O meu é um pouco mais que perguntaram sobre o pós-morte, sobre o que acontece com a gente sobre o pós-morte. Como é um assunto mais teológico, vamos deixar para a próxima live. Aí a gente conclui com o seu assunto aí, tá bom? Fazemos assim então. Eu vou aqui estar falando mais 2 tópicos, e eu vou estar aqui guardando
mais uns 2, colocando com os 2 do pastor, para que venhamos aqui na próxima live concluir, tá bom? Vamos lá. Terceiro tópico: uma vida de adoração a Cristo. O que é uma vida de adoração? Uma vida de adoração, uma vida de se entregar a Cristo de corpo, alma e espírito. Falar sobre adoração, meu pastor Regis, é muito sério, porque hoje há muitos cantores e poucos adoradores. Vivemos hoje um tempo a qual as pessoas têm feito louvores, mas somente com letras e nada de Bíblia. Eu estive escrevendo, pastor, eu gosto muito de escrever sobre um louvor bíblico. O que é um louvor bíblico? É um louvor extraído da Bíblia, das Escrituras. Porque Deus, Ele sabe o que é um verdadeiro adorador e o que é aquele que faz louvor para ganhar reconhecimento de homens. E o que nós mais vemos são louvores que bajulam o ego humano, que enaltecem ao coração do homem, que prometem ao homem e não estão sendo louvores que adoram a presença de Cristo. Louvores que não adoram a presença de Cristo não são louvores, são apenas letras, são apenas palavras. Mas um louvor que é extraído das Escrituras, um louvor de exaltação a Cristo, é um louvor a qual o próprio Senhor, Ele recebe aquele louvor, Ele, como podemos dizer, nosso pastor, Ele recebe aquele louvor e Ele se alegra com aquela adoração a qual está sendo feita a Ele. O verdadeiro adorador, o teu propósito não vai ser alegrar ao homem, mas vai ser alegrar a presença de Jesus. Um verdadeiro adorador, ele tem a sua vida fundamentada na palavra. Isso é muito sério, anote aí. Um verdadeiro adorador tem a sua vida fundamentada na palavra. Mas aquele que não é um verdadeiro adorador não gosta de ler Bíblia. Tudo que ele escreve está adorando a Deus. Isso é uma grande mentira. Porque há louvores, meus irmãos, que está enaltecendo ao homem a pecar. Há louvores, não, continua do jeito que está, você está indo bem, Deus te ama. Meus irmãos, entenda isso. Deus, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Então há pessoas que estão louvando a Deus, louvando ao homem, não estão louvando ao homem, fazendo o homem continuar no erro, continuar no pecado, continuar na mentira e fazer o homem viver uma vida de erros. E não estão sendo louvor que enaltecem a Cristo e faz o homem se aquebrantar, reconhecer que é pecador e precisa louvar a presença de Deus. Olha aí. Uma verdadeira adoração, ela não vem da boca para fora, ela vem de um coração aquebrantado e sincero. Foi isso que o salmista Davi disse, que um coração quebrantado, um espírito contrito, o Senhor não desprezará. Salmo 51:10. Exatamente. Porque um espírito aquebrantado, ele vai se colocar o quê? De joelhos. Senhor, sou miserável, sou pecador, me perdoa, Senhor. Porque observe que Asaf, ele foi um verdadeiro adorador. O louvor de Asaf não era para ser entoado aos homens, mas era para ser entoado à presença de Deus. Ele tinha sede, ele tinha gozo de adorar a presença de Deus. E o que está faltando nos dias de hoje é pessoas que adoram a Deus verdadeiramente. Porque uma verdadeira adoração, o poder de Deus estremece o lugar, pastor. É verdade. Uma verdadeira adoração, as prisões são quebradas. Por que não falar de Paulo e Silas, que estavam dentro da prisão? Paulo orava, Silas cantava e o poder de Deus veio. Porque, eu estou ficando todo arrepiado aqui nesse estudo, irmãos. Observe que enquanto Paulo orava, Silas estava cantando. A Bíblia não diz o louvor que Silas cantava, mas eu tenho a certeza, pastor, que Silas estava cantando o louvor que estava tocando o coração de Deus. Aleluia, eu sinto Deus aqui nesse estudo. O Espírito Santo, meus irmãos, ele quer ouvir da igreja a verdadeira adoração.
Então não fique enfrentado em louvores modernos, em louvores que prometem, em louvores que faz você ter raiva do seu irmão, em louvores que faz você pecar, em louvor que faz você ver do jeito que você está. Não, exclua isso da sua galeria, mas seja um verdadeiro adorador, esteja com a sua vida fundamentada na palavra de Deus, porque quando a sua visão for reino, até a tua forma de adorar vai ser diferente. E uma palavra, para os adoradores, é a mesma palavra que nós usamos aos pregadores: honre a palavra, Exatamente. e a palavra te honrará. Viu, irmãos? Porque quando você honra a palavra, quando você está respaldado pela palavra, a palavra de Deus, ela vai abrindo caminho, ela vai abrindo portas, ela vai clareando, o seu caminho, porque o salmista diz que ela é luz para o caminho e lâmpada para os pés. Então você vai andando e a palavra de Deus vai clareando a sua mente, a sua vida, e o nome do Senhor vai sendo glorificado através da sua vida. E precisamos isso nos dias de hoje. O verdadeiro louvor, ele não vem de uma voz bonita e uma voz eloquente. Tem muitos que louvam como uma bênção e tem unção de Deus, sim, mas são pessoas humildes, têm voz bonita, mas cantam com unção e tem Deus na sua vida. Agora tem muitos que apresentam o seu ego, tem voz, mas não tem unção, tem voz, mas não está gerando fruto, porque o louvor que ele louva é um louvor antibíblico. Um louvor antibíblico. São palavras que fazem o homem chorar, mas não faz o coração de Deus se alegrar. Observe, meus irmãos, que Davi, ele tinha alegria de pegar a sua harpa e louvar a Deus. Davi tinha alegria cuidando das ovelhas, ele pegava aquela harpa ainda jovem, ele entoava louvores a Deus, e Deus estava com Davi, porque Davi estava também com Deus. E foi nos momentos que Davi estava lá cuidando das ovelhas, que ele tirava um momento vago. Se acha que Davi ele ia passear no campo? Davi pegava, se assentava, pegava a harpa e começava a cantar e a louvar a presença de Deus. Ele começava a enaltecer a presença de Deus. É noite, é momento de nós refletirmos isso. Seja um verdadeiro adorador. Pegue a sua harpa, pegue a sua Bíblia e adore a presença de Deus verdadeiramente, porque todo aquele que louva Ele em espírito e em verdade, o Senhor é aquele que ouve e o Senhor é aquele que abençoa aqueles que têm sede pela sua poderosa presença. Glória a Deus, que maravilha, irmãos? Então tá aí, vai se enchendo, vai. Como que tá aí, Mateus? O pessoal tá compartilhando, tá chegando comentando junto. Deus abençoe vocês, tá bom? Deus abençoe. Fica aí que nós já vamos encerrar já, tá bom? Nós vamos encerrar agora, Gabriel? Podemos encerrar? Nós vamos encerrar aqui, tá bom? Tinha mais tópicos, mas o horário já está... O horário já avançou, Nós estamos falando bem aqui. Aí vamos guardar esses tópicos. Vamos guardar esses tópicos aqui para a próxima aula. Deixar os irmãos aí com gostinho de quero mais. De quero mais. Eu vou aqui, eu quero que você anote alguns trechos bíblicos que eu anotei, alguns livros que vai edificar muito a sua vida, esses textos. Pega aí a caneta e o papel, eu gostaria que você anotasse Jeremias capítulo 29, versículo 11, Romanos capítulo 8, versículo 28, Provérbios 19, versículo 11, Romanos capítulo 12, versículo 2, Efésios 6, 17, 2 Coríntios 3, versículo 4 e 6, 2 Coríntios capítulo de número 3, versículo de número 18, e 2 Coríntios 13, versículo 8, e Romanos 10, versículo 17. São textos conhecidos, mas eu creio que Deus irá falar ao teu coração através dessa palavra bíblica e genuína. Glória a Deus. Estou lembrando você mais uma vez, amanhã, quinta-feira, culto de crescimento espiritual aqui no Templo Central. Domingo, culto em 2 horários, 9 horas da manhã e às 18 horas, tá bom? Venha você e sua família, esse é o nosso convidado especial, com todos os cuidados, máscara, a minha está aqui, ó, máscara,
Álcool em gel nós temos aqui, tá bom, na porta. Estamos trabalhando com distanciamento, tudo bonitinho, os obreiros sempre orientando, para que nós não tenhamos nenhum problema, tá bom? Que o nome do Senhor seja glorificado. Gabriel, obrigado. Obrigado, Mateus, por estar aqui conosco até agora. Obrigado você de casa, que nos deu o carinho da sua audiência, tá bom? Que nós, neste momento, que nós podemos aí ser bênção para a sua vida, tá bom? Que esse período que nós passamos juntos aqui, se nós conseguimos esclarecer um pouquinho aí das suas dúvidas, né, e levar você um pouquinho mais para perto de Deus, isso já valeu demais para nós, tá bom? Quer pontuar mais alguma coisa, Gabriel? Só quero aqui também agradecer os nossos irmãos que estão nos acompanhando. Deus abençoe. Foi uma noite abençoada. Eu estou saindo edificado. Esse momento de estudo, meus irmãos, é para o nome do Senhor ser glorificado e abençoar a sua vida. Porque tudo que estamos falando aqui não está fora da Bíblia, está dentro da Bíblia. E aqui é aquele negócio, né, Gabriel? Quem participa das nossas lives sabe que nós não ficamos aqui enrolando. É Bíblia, né? É quem gosta de Bíblia. Geralmente quem vai participar das nossas lives é quem gosta de Bíblia, porque nós tratamos direto com a palavra de Deus. Não é uma live de revelação. Exatamente. Nós não revelamos a RG de ninguém, não revelamos CPF de ninguém, tá bom? Bíblia, estamos aqui para tratar de Bíblia. Por quê? Tá bom? Tem pessoas que entram na live aí e saem por quê? Porque vai atrás de uma live que vai agradar o seu ego. Exatamente. E nós estamos aqui para entregar a profecia que vai te alegrar. Estamos aqui para falar do estudo bíblico. Então você que ama a Bíblia, fique conosco, e no próximo estudo fique conosco também. Desde já, muito obrigado por todos vocês que esteve conosco aqui até agora. Isso, e se você estivesse perguntando quando que é a próxima live, fique esperto aí. Nós vamos soltar no Facebook aí, no Instagram, Exatamente. no WhatsApp, nos status, para o Marco mandar o folder para vocês aí, né, o cartazinho, para vocês saberem quando é a próxima live, tá bom? Em breve teremos em nome de Jesus Cristo, tá bom? Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce união e as consolações do Espírito Santo do Senhor esteja em cada coração, não somente agora, mas para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus Seja abençoado abençoe, você meus irmãos. e a sua casa. Deus abençoe.